Olá pessoal, eu sou Amaro Júnior, vulgo Hellbolha, e esse é mais um Sem Edição. E no episódio de hoje do Sem Edição, vou falar de dois encadernados que são o xodozinho. Na verdade, um deles, o outro não é tanto, mas você vai entender daqui a pouco o porquê. Eu estou falando nada mais, nada menos do que de Edição Histórica Wolverine 1 e 2 de Editora Mitos. Edições lançadas no início dos anos 2000, por aí, acho que era 2005, não lembro direito. E que trazem histórias muito boas que eu não entendo porque até hoje não ganharam encadernados. Se você acompanha as coleções da Salvat, na verdade, e você viu a coleção vermelha, viu que o Wolverine ganhou uma edição só para ele, que eu acho que é a edição número 2. Só que a história é muito genérica. Para mim, as edições vermelhas da Salvat são muito genéricas. Elas são tipo só para pegar carona na coleção preta, porque tem histórias lá de personagens que você às vezes nem liga, como a Valkyria. Quem lê Valkyria? Quem lê, não sei, tem muita coisa assim que, sei lá, pra mim soa como forçação de barra. A única coisa assim que você tem de mais importante nessa coleção vermelha é a queda, o Homem Sem Medo do Demolidor, do Frank Miller, né? Que você só acha por aí agora a preços exorbitantes, porque eles são original de luxo, custa caríssimo, já custava caríssimo, agora Mercado Livre o pessoal quer vender por aí por um fígado. E a edição do Wolverine, por exemplo, ele era uma história perseguindo a mística. Eu acho que é uma história bem boba e poderia ser facilmente substituída por essa aqui, né? Que é o seguinte, essa Wolverine ele surgiu nos X-Men na reformulação do Chris Claremont nos anos 70, porque originalmente os X-Men eram o Homem de Gelo, o Ciclope, a Jean Grey, o Anjo e o Fera. Eram adolescentes, aquela historinha tipo Malhação, né? E estava para ser cancelado porque não tinha muito diferencial assim. Já tá, quer dizer, quando surgiu era, mas estava na mesmice e tal, estava para ser cancelada, até que o Chris Claremont reformulou e colocou personagens de muitas etnias, mais velhos até. Aí tinha o Pássaro Trovejante, Colossus, Tempestade, Solaris, Banshee e o Wolverine, que acabou ganhando muita fama, assim, muita popularidade. E para quem não sabe, o Pássaro Trovejante ele morre umas edições depois, né, para dar aquele clima dramático, e quem iria morrer era o Wolverine. Só que, se eu não me engano, não sei se foi o Chris Claremont, foi o John Byrne, acho que é o John Byrne, que ele é canadense, ele disse: não matem o Wolverine, eu tenho umas ideias bacanas para ele. E o Wolverine não só sobreviveu, como ficou famosíssimo. O Wolverine surgiu originalmente na história do Hulk, né, que o Hulk enfrentava o Wendigo e ele aparecia lá para dar porrada nos dois. Ele virou até, adaptaram essa história sem o Wendigo, o Wendigo, eu não sei como se diz direito, para aquela animação Thor versus, que foi Thor versus Wolverine, é baseada nessa história assim, primeira aparição. E a série Wolverine fez tanto sucesso que ganhou uma série própria em quadrinhos, que era escrita pelo Chris Claremont também, que está nesse encadernado aqui, que a Abril lançou, que eu vou falar depois, que é meu novo xodózinho, né? Que eu vou falar em outro vídeo, mas eu ainda estou lendo, até o marcadorzinho está aqui ainda. Mas é muito bom. Quem desenha é o John Buscema, né? Desenhista do Conan, famosíssimo pra caralho. E quem desenha também é o Sal Buscema, irmão dele, que não é tão bem quisto quanto, mas as histórias são muito boas. E depois ele passou o bastão para o Larry Hama e por Mark Silvestre, que desenharam essa história aqui. E o que é que tem de mais nessa história aqui? Essas edições históricas que a Mito lançou, elas são tiradas, tanto elas quanto essa da Abril, de uma série que eu acho que merecia muito ser lançada aqui, mesmo que em cores, né? Eles colocam, lá saiu em preto e branco, aqui também é preto e branco. Que eu acho que é muito legal porque valoriza o traço do desenhista, não que a cor não que estrague, na verdade, mas o preto e branco é uma experiência diferente, é bem bacana. E é, a edição original se chama, se não me engano, Wolverine Essentials. Ela foi lançada em 98. Aí trazia essas edições assim, com as histórias em preto e branco. A Mitos teve a genial ideia de lançar essas edições aqui. Tanto elas quanto as dos X-Men foram lançadas. Aqui também tem a edição histórica dos X-Men, que é com a fase do Byrne e do Claremont. E eu acho sensacional, velho, porque
O Larry Hama, como aqui primeiro saiu, acho que saiu essa não, acho que essa daqui saiu primeiro, eu não lembro. Ou foi essa, não lembro. Mas eu sei que o Larry Hama, ele faz um negócio que, quer dizer, era feito naquela época, né? O que aconteceu com o Wolverine? O Wolverine teve o caminho inverso do Superman. Se você lê Superman, se você é fã do Superman, sabe que antes de Crise nas Infinitas Terras, sabe que redefiniu o universo DC nos anos 80, o Superman ele tinha poderes muito exagerados. Ele era um cara praticamente imbatível. Ele tem uma capa de uma revista que ele está puxando um planeta com uma corrente nas costas. E Crise nas Infinitas Terras deu um downgrade nos poderes dele para ele ficar um pouquinho mais humano, para ter possibilidade de história. Afinal, quem ia lutar com um cara que era imbatível, né? E o Wolverine não, foi o contrário. O Wolverine, com o passar dos anos, ele foi deixando de ser, porque nessa fase aqui, ó, ele é um cara falho ainda, ele tem, o fator de cura funciona, mas demora às vezes um pouco, ele leva porrada, ele desmaia, ele não é tão safo, e com o tempo eles foram exagerando esse fator de cura, tanto é que tem uma história do Wolverine que ele encontra o justiceiro, que ele leva tiro no saco, tem a pele do rosto arrancada e é esmagado por um rolo compressor, e o fator de cura resolve. Ele é praticamente imortal. Sem falar que muita gente quis chocar e reinventar a roda, fazendo histórias com o Wolverine de todo tipo. É, fizeram ele morrer recentemente, colocaram a X-23 para ser a nova Wolverine. Eu não sei se está bom porque eu não li ainda, pode ser que esteja bacana, é uma ideia nova. É, e ele agora voltou como o velho Logan, né, que fez muito sucesso naquela série do Mark Millar, Old Man Logan. Mas o que eu acho que o Wolverine não precisa de história mirabolante. O Wolverine é um personagem de ação, é um brucutu clássico dos anos 80, 70, 80, aquele cara que vai pra porrada, tem o fator de cura a seu favor e as garras e tal, mas é um cara que vai pra ação, se joga e é isso aí. Ele é muito do que é visto nos filmes do, sei lá, do Sylvester Stallone, do Schwarzenegger nos anos 80, por aí. Comando pra Matar, Stallone Cobra, essas paradas. E eu acho isso muito bacana, né? E o Larry Hama faz isso, ele faz histórias simples, histórias bacanas e que tem um propósito de divertir e divertem. E como é que eu conheci o Wolverine? Em 1997 eu comecei a ler quadrinhos, eu li um Homem-Aranha, comecei lendo a Teia do Aranha, era uma história que nem era grandes coisas, era o Homem-Aranha enfrentando o filho de Kraven no Caçador. Uma história bem cocô, ele enfrentava o Duende Macabro também, desenhada por Tom Lyon, um desenhista bem na época eu achava fantástico. E eu assistia X-Men na televisão, acho que era na TV Colosso, aquele desenho que passava na Globo. E era bem leve, né? O Wolverine ele lutava contra o Sentinela, só colocava as garras lá no Sentinela, só rasgava os Sentinelas. E quando era um personagem humano, entre aspas, que ele tinha que bater, um mais humano, tipo do tamanho de um humano, o Sentinela era gigante, eram robôs também, como a Guarda do Clube do Inferno, né, na adaptação da saga da Fênix Negra que tem lá, a guarda toda de robôs. E era sempre assim. E eu fui na banca e disse, eu quero ler Wolverine, Wolverine é legal. E eu vi essa revista aqui, ó, Wolverine 31 de Abril, custava 1,45, olha só. E eu achei muito diferente, esse uniforme que ele usava era laranja com marrom. E eu achei, caramba, velho, que coisa diferente, dark, né? E eu comprei, e eu fui ler, e ela terminava com essa cena aqui, ó. O Wolverine saindo de um tanque, sem a parte de baixo do corpo, só o esqueleto pra fora. E eu fiquei, caramba, velho, o que é isso? Eu fiquei meio chocado na época, eu confesso. Mas depois eu descobri que não era o Wolverine, só que era um robô chamado Albert, que o Pierce, o vilão da história, tinha criado pra perseguir ele junto com uma boneca chamada... Caramba, eu esqueci o nome da boneca. LCD. E era um robozinho menina, que era feito com a mentalidade de 5 anos, e ela tinha uma bomba dentro dela que era pra chegar perto do Wolverine e explodir. Era bem boba a história assim, mas era muito bacana. E tinha um negócio de viagem no tempo que eu não entendia. Anos depois eu fui procurar, quando a internet já rolava, né? Isso aqui foi em 98. E eu procurei os scans do Wolverine para ler essa fase, que eu não sabia o que. Eu queria saber o que acontecia depois. Eu lembro que quem tinha a edição seguinte era um amigo meu da escola, da quarta série, eu estudava a quarta série, ele tinha 16 anos e tinha essa edição. Hoje ele deve ser um grande flanelinha, né? Com 16 anos na quarta série, sem preconceito, é brincadeira. E eu vi nos scans, eu digo, porra,
é legal, velho. Legal pra caramba, porque esse troço nunca ganhou encadernado, velho. Aí eu, fuçando, descobri que esse aqui era o encadernado que tinha essa fase. E eu fui e peguei. Outro fato aqui que vale citar é que você procura isso aqui na internet, o pessoal vende isso caríssimo, velho. Porque acha que é raro na verdade, mas vende a R$ 100, R$ 80, 50, 120, sei lá. E eu consegui essa edição aqui por R$ 9,90. E ela na época custava R$ 17,90. Era real, né? E é 2005, se eu não me engano. Então não era no real, obviamente. E eu fiquei muito feliz quando eu consegui isso aqui por R$ 9,90. Tem um frete, infelizmente, que aqui no Nordeste sempre vem alto, mas aqui nem tanto, ficou por R$ 15 tudo, com frete. E essa daqui eu consegui por. Com o frete todo ficou R$ 13. Essa daqui eu vou explicar daqui a pouco. Essa história, essa fase aqui começa, tem essa historinha, né? Começa com uma historinha bem simples, que é o Wolverine enfrentando uma criatura chamada Caçador das Trevas, que depois fez parte dessas histórias até bem lá na frente, ele foi um personagem recorrente, que é tipo um lobisomem, que não é bem um lobisomem, ele é um lobo no tempo integral, só que ele se mexe como lobisomem, ele anda como lobisomem, tem a morfologia de um lobisomem. E é uma história bem simples, o Wolverine aqui tá trocando porrada com o Caçador das Trevas, que ele encontra um xerife que serviu com um cara que lembra muito Logan na Segunda Guerra Mundial. Ele diz que lembra o Logan muito na Segunda Guerra Mundial, e no final ele descobre que era o Logan na Segunda Guerra, porque o Logan, né, é quase imortal, por causa do fator de cura, envelhece mais devagar. Depois disso a gente tem a história que tem aqui, né, que é a história que mostra o Wolverine sendo jogado para o passado junto com o Pigmeu. Tanto é que o Pigmeu até cresce, porque se eu não me engano foi uma magia que fez ele ficar anão. E ele, como volta para o passado, ele fica grande de novo. Vão para a Espanha. E se passa na Segunda Guerra Mundial também. Quer dizer, também não. Se passa na Segunda Guerra Mundial, né? De fato, na verdade, dessa vez. E é muito legal a história, porque é a Lei Letal perseguindo o Wolverine. O Wolverine passando de linhas temporais. Aqui, ó. Ele na Segunda Guerra com uma metralhadorazinha aqui no ombro. E ele usa o mínimo possível das garras nessa história, mas tem uma hora que ele tem que usar, né? Porque tem que baixar o sarrafo na galera. E aqui que você vê que o Wolverine era um cara de ação que corria pra cima do perigo, e o pessoal não entendia, não sabia que era mutante na época, né? A histeria mutante começou nos anos 60, assim, no universo dos X-Men. Tanto é que Arma X se passa nessa época também, dos anos 60. E depois eu falo de Arma X um dia, vocês vão entender toda a genialidade ali da cronologia do Arma X. Única origem pra mim que vale do Wolverine, né? A origem do Wolverine pra mim não conta. E é muito bacana ver isso aqui, ó. Aquela capa, não é bem a capa, é a contracapa na verdade que tem ali. E eu acho essa parte de ser preto e branco muito legal, porque o traço do Mark Silvestre eu acho muito bacana. O traço do Mark Silvestre nessa época aqui lembrava muito o traço do Mike Mignola, que desenhou o criador do Hellboy. Quando ele começou a desenhar a Odisseia Cósmica, começou a definir o traço dele ali. Naquela fase da Odisseia Cósmica para a primeira edição do Hellboy, ele tem esse estilo mais quase tradicional. E a diferença é que ele fazia as pernas fininhas, com o pezinho em triângulo, que ele faz até hoje, na verdade, né? E o Mark Silvestre seguia esse estilo, e eu acho isso muito bacana, porque o Mike Mignola é um dos meus desenhistas favoritos, o Hellboy é um dos meus personagens favoritos. Fica só atrás do Homem-Aranha, que é meu favorito. Ele fazia isso muito aqui. Se você prestar atenção na canelinha da Lei Letal, ela vai sumindo assim, sabe, ficando bem fininha. Era muito característico dele, muito, muito bacana. Ele mais à frente aqui enfrenta a LCD, a robozinha, que anda com o Albert, que é o clone do Wolverine, o clone robô do Wolverine, né? Historinhas bobinhas assim, mas muito bacana. Ele enfrenta o Dente de Sabre aqui também, vai para os túneis dos Morlocks. E é isso, é história de ação pura, velho. Era muito bacana. Já na edição 2, eu comprei por quê? Porque eu comprei essa edição. Essa edição, eu vou ser bem honesto com vocês, ela é bem, já começa a cair muito a qualidade aqui, porque o que é que acontece? Duas coisas. Em 1992, que é mais ou menos quando foi publicado isso aqui, Jim Lee estourou nos X-Men. E a editora queria puxar tudo aquilo que vendia e jogar nas demais revistas. Ou seja, toda HQ daquela época puxava
pro estilo do Jim Lee. O Jim Lee pasteurizou, de certo modo, pasteurizou os traços da galera. E o Mark Silvestre, ele foi por aí. A edição começa com um traço quase tradicional dele, mas só que você vê que já tem uma mudançazinha, já fica muito similar ao Jim Lee. Se você prestar atenção aqui, ele já tem aquela perna mais grossa, mais normal, tudo mais exagerado. E essa edição aqui, ela tem outro defeito além desse, que é tem uma história que eles vendiam como uma sequência do Arma X, que é exatamente essa daqui que eu mostrei o desenho, que se chama Sonhos Sangrentos estágio 1, aí tem estágio 2, estágio 3, que é o Wolverine voltando até o lugar onde ele foi transformado no projeto Arma X, injetaram adamante nele, e ele descobre que ele tem travas de memória. Aí lembra umas coisas do passado dele, com ele trabalhando com dente de sabre, coisa e tal, Raposa Prateada morta, depois ela aparece viva, aqui o Wolverine escapando do Arma X. E eu acho essa história muito ruim. Ele não tem pra que mexer em Arma X. É uma história perfeita, uma história fechada, uma história que ela foi criada de um jeito tão sem querer, mas ficou tão fantástico. Eu vou explicar pra vocês ainda no próximo vídeo, vocês vão saber. Eu fiz uma matéria, tá no meu blog Raul Bolha, lá tem Wolverine como ele é e como ele deveria ser. Em duas partes. Lá eu explico direitinho como é o negócio, mas eu vou fazer um vídeo aqui explicando também. E isso aqui pra mim foi um chute no saco, velho. Isso destruiu muita coisa ali Eu prefiro ignorar isso aqui, pra mim não existe. Pra mim Arma X pula pra histórias... Eu faço a minha cronologia pessoal, né, no caso. Eu tenho a minha cronologia pessoal do Wolverine e essa história não está nela. Comprei essa edição mais pela história final, onde o Wolverine vai pro Japão resgatar a Jubileu. Ele chega no aeroporto lá e é parado, detector de metal, e tem que sair assim, de cueca, né? Porque ninguém acredita que ele não está armado. E por que eu peguei essa história? Ela também não é muito boa, ela é bem bobinha também assim, mas ela tem um negócio que faz parte de um fechamento para mim de uma saga. Eu vou explicar. Para mim existe na minha, como eu disse, cronologia pessoal, tem a trilogia Kitty Pryde. A trilogia Kitty Pryde é o seguinte: ela começa na saga da Fênix Negra, quando a Kitty é introduzida, né, nos X-Men, continua na fase ainda do Chris Claremont junto com Paul Smith, que sai no encadernado da Abril, que acho que é o melhor dos X-Men, que é mostrando ela já amadurecendo, começando o relacionamento dela com o Colossus. E pra mim fecha na fase do Joss Whedon junto com o John Cassaday, que saiu na Salvat, na coleção da Salvat, né? Acho que foi a segunda edição, e depois mais à frente veio a outra, fechava o primeiro arco, que mostra ela já mais madura, voltando para os X-Men e tal, e encontrando o Colossus que ela achava que estava morto. E aqui tem a história da Mariko, na verdade a morte da Mariko, que é o Wolverine, o próprio Wolverine que mata ela. E é só por isso que eu comprei essa edição. Assim, aqui já estava tudo desfigurado, a história já tinha ido pro cacete, o traço do Mark Silvestre já estava totalmente delinizado, aqui já estava bem desfigurado, aqui ainda tá bom esse desenho, mas tem uns bem ruinzinhos aqui. E essa aqui é só para título de ter, né? Eu digo a vocês procurem essa daqui. Se você quiser pegar outra, pega também. Tem uma terceira edição que eu não peguei porque ela continua cutucando nesse negócio do Arma X, que eu achei isso um tiro no pé. História bacana, história legal, história simples, muito divertida e que eu acho que merecia um encadernado, sei lá, capa dura, porque hoje em dia tudo é capa dura. Aqui cabe falar que, como eu disse, né, você consegue essa edição até barato, se você procurar direitinho. E a edição histórica dos X-Men também. E aqui eu vou até dar uma dica, aproveitar para dar uma dica agora. Tem muita coisa que está saindo em capa dura agora, e capa dura agora tá caro pra caramba, da Eagle Mons agora tá R$44,90, quase R$50 por mês, velho, pra fazer uma coleção ninguém tem, o feijão tá R$12, você vai gastar dinheiro com quadrinho, você quase não tem, né, você guarda aquele dinheirinho pra comprar pra se divertir, e você não tá quase podendo, porque você não pode comprar tudo que tem na banca, muita variedade, nem tudo é bom, os encadernados tem alguns bons, alguns não tão bons, alguns bem cocôs, mas tem muita coisa que você quer pegar assim e não pode. E você procurando assim essas edições, você acha muita coisa. Tipo, a saga da Fênix Negra, nessa coleção, nessa edição histórica dos X-Men, nas 3 edições,
tem a fase do John Byrne, do Chris Claremont, que passa pela fase da Fênix Negra. Dias do Futuro Esquecido saiu em capa dura recentemente. E eu me perguntava como, né? Porque Dias do Futuro Esquecido só 2 partes de 20 páginas cada. E o encadernado de capa dura tinha mais páginas. E eu descobri depois que vinham umas histórias subsequentes do John Byrne, né? Que eram realmente as edições que vinham em seguida. Porque Dias do Futuro Esquecido foi publicado na revista de linha dos X-Men. E eu achei a edição histórica dos X-Men, acho que é a edição número 3. E eu, numa comic shop, na única das 2 comic shops que tem aqui em Caruaru, e eu fui lá e troquei por revistas antigas dessa edição em preto e branco. Mesma coisa do que tem na capa dura. A capa dura fica bonita pra guardar? Fica. Eu não sou um cara que quero coisa por beleza. Eu quero ter uma boa leitura. Se ela vem em capa cartonada, pra mim tanto faz, tanto que vem a história integral ali, com a produção bonita, assim, né, com a impressão legal e coisa e tal. Não precisa ser capa dura, pra mim é só beleza, assim, é só, hoje em dia tá quase como status, na verdade, né? E pra embelezar. Fica bonito? Fica. Eu não faço questão. Tem gente que faz. Não tem nada contra quem faz. Mas se você puder procurar, procure. Sai uma edição agora chamada Magneto Triunfa. Tá quase R$ 100 esse negócio. A edição número 1 dessa coleção histórica, que você acha por aí por 10, 15, R$ 20, tem a mesma fase toda, quase toda. Acho que tem 3 histórias a mais na edição da capa dura aí. Mas essas três histórias a mais, elas estão no volume 2 do edição histórica da Mitos. E você consegue aí barato, cara. É material bacana, é Chris Claremont, é fase clássica, é John Byrne. Preto e branco, o traço de John Byrne fica lindo de morrer, velho. Acredite, tem gente que tem preconceito com quadrinho preto e branco, mas eu acho que isso valoriza o desenho do desenhista ali, a arte do desenhista, a menos que seja o Bill Sienkiewicz, que finaliza a história como aqui acontece. O pobre do Sabucema sofre um preconceito medonho em Sofia. Eu lembro da época do Homem-Aranha nas cartinhas, o povo dizia, tá feia a arte, mas era o Bill Sienkiewicz que fazia isso. E é isso, pessoal. Você procura, você acha muita coisa barata aqui. A dica mesmo é essa daqui agora, né? Wolverine, vale muito a pena. Gostaria muito que a Panini fosse atrás desse material e encadernasse, porque o Wolverine tem a fase dele, o começo da fase dele nos quadrinhos assim, solo, são muito bacanas as histórias. Né? Merecia muito. Então, essa é a dica. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu like também, que eu prefiro uma doce mentira. Então, procura aí Wolverine edição histórica. Se quiser pegar a 2, pega também. Escolha sua. Se quiser pegar a 3, pega também. Né? Essa daqui é a que eu mais aconselho a 1. Tá? Então, fica aí a dica. Valeu e até o próximo vídeo.